ver aqui, já estamos online. Então, nós vamos aguardar que o pessoal chegar. O YouTube já deve estar avisando aqui todo mundo do início da live. Já temos 4 pessoas aqui. Quem estiver chegando aí, já dá um toque para a gente se o som e a imagem estão ok. Então, a gente vai aguardando aí o pessoal chegar. Vou até, inclusive, aqui divulgar aqui nas redes que a gente já está começando. Boa noite para a Carla aqui, que já deixou uma mensagem para nós. Obrigado. Vamos ver aqui. Opa, a Raquel chegou, deixa eu colocá-la aqui também, nossa convidada. Oi, Raquel, boa noite, bem-vinda. Olá, eu dei quando eu cheguei, mas eu vi que eu fiquei no back, achei que vocês não iam ouvir, coloquei no chat. Eu não tinha visto, porque eu estava divulgando aqui já o link aqui da live nas minhas redes, eu não tinha visto. Então a gente só dá dando aqueles minutinhos básicos para todo mundo chegando, se aconchegar. O pessoal esquentar a janta e assistir a gente jantando, se dá aconchegar no sofá com cobertor. Com cobertor, aqui não dá, em Manaus não tem condição, não é isso não. Então, eu estou falando da minha perspectiva de São Paulo, né? E eu, como sou violento, então eu já estou pensando em cobertor. Eu sempre falo para o pessoal que procura a gente, quando, assim, a gente já pode falar, de fazer aqui um comentário, né, assim, para a live, eu digo, gente, o Brasil tem 4 fusos horários. Quando vocês procurarem a gente daqui de Manaus, coloquem sempre 15 horas horário de Brasília, 14 horas horário de Manaus, 13 horas horário do Acre, e ainda tem o horário de Noronha, né? Então, porque é sempre esse olhar muito de sudeste, né? Que acha que é só um horário e é só uma estação, é só que tem no Brasil todo. Aí eu disse, olha, gente, por favor, olhe para a gente, que a gente também não tem os nossos horários aqui. Sim. Inclusive, quando eu fui fazer a primeira live com o Renan, né? Que é o nosso colega eu conheço o Renan, de live aqui, né? E foi uma confusão também no começo, né? Porque a gente falou de horários, né? Eu falei assim, não, mas horário tal, tá bom. Mas aí depois eu falei assim, não, mas espera, tem fuso horário, então vamos acertar melhor aqui, tá? Foi uma grande descoberta para as pessoas do Sudeste e do Sul, que tinha 3 fusos horários aqui no Brasil. Com certeza, até afinal, né? Porque normalmente aqui o pessoal de São Paulo aqui acha que é o umbigo do Brasil, né? Então é sempre uma surpresa. Deixa eu ver um aprendizado para todos. A Kátia também deu boa noite. Profissão Leitora, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Vou dar 5 minutinhos para a gente começar, então ainda tem mais uns 2 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente já começa, esperar mais gente chegar. E tu nessa correria, Raquel, pulando de um evento para outro. Sim, pois é. Eu tive que sair correndo. Tu sabe como é? As pessoas marcam, mas aí sempre tem um atrasinho, uma coisinha, então acaba que vai chegando assim, sobrepondo, mas eu já tinha avisado que eu ia sair às 8, eu só estava realmente só esperando o momento de dizer, gente, eu vou ter que sair, tchau. Profissão live agora, né? É um novo tipo de profissão, né? A profissão live. Na verdade, eu não tenho participado de tantas. O ano passado eu participei de bem mais, mas acaba que consome muito tempo, né?
E aí eu não estava mais conseguindo, então eu dei uma reduzidinha. Mas às vezes tem coincidência, né? Os amigos, pessoas muito próximas, assim, não, vamos fazer daí. E aí te botam numas roubadas, Mais gente entrando aqui, a Marcela, boa noite, Guilhermina Terra também, boa noite. Legal, então acho que a gente já pode começar, já deu 5 minutinhos, depois o pessoal vai chegando, a live vai ficar gravada, então quem perdeu o início depois pode assistir, porque como eu sempre brinco agora, toda vez que eu vou dar algum curso, alguma live, né, embora muita gente tenha que trabalhar, né, mas eu brinco que agora, além do trânsito urbano, nós temos o trânsito doméstico, né, então tem que dar conta da louça, dos gatos, do cachorro, antes de vir para a live, né, então sempre tem alguns atrasinhos aí normal no trânsito doméstico da casa. Então, boa noite a todas e todas, sejam bem-vindos e bem-vindos aqui ao meu canal, Entre Deuses e Vermes. Eu sou o Thiago, o anfitrião aqui desse grupo maravilhoso aqui desta noite. Fico muito alegre e honrado de ter a presença de vocês aqui. Vou me apresentar rapidamente aqui para quem não me conhece ainda, né? A minha formação é em psicologia, eu estou fazendo doutorado em ciências sociais na PUC de São Paulo. Minha pesquisa está indo na direção de articular a obra literária de Guimarães Rosa e Dostoiévski para pensar a política. E eu criei esse canal aqui, porque desde o ano passado no Instagram eu comecei a fazer algumas lives sobre Dostoiévski, o pessoal curtiu e todo mundo falou para eu criar um canal. Então eu decidi criar um canal, na verdade, para compartilhar o que eu estudo e também para convidar as pessoas para apresentar as suas pesquisas, seus trabalhos, suas ideias. Então o meu canal ele é sempre aberto para as pessoas aqui apresentarem seus trabalhos, suas ideias, pesquisa. Então, tem bastante lives aqui em parcerias. Então, quem quiser dar uma conhecida depois no meu canal, entra lá na série Diálogos, vocês vão ver que eu tenho lives com ciência social, com escritores, enfim, bastante gente. Então, fiquem à vontade para conhecer mais o meu canal, meu trabalho também, no @PradaTiago. E é isso. Então, fico aqui muito feliz pela presença de vocês, do pessoal que está acompanhando também, e desse time aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo também nesta noite. Fico muito feliz e honrado, como eu falei. E então a gente vai começar. Como que a gente vai fazer, né? O Rafael aqui vai fazer a apresentação do evento, das nossas convidadas, e a gente vai fazer, então, uma dinâmica de apresentação e depois um bate-papo com todo mundo aqui presente, né? Eu acho que o diálogo é sempre fundamental. Então, boa noite mais uma vez para quem está chegando aqui, Angelina, Janaíne, aluna, boa noite para vocês. Então é isso. Rafa, passo a palavra para você, fiquem à vontade. Vou ficar aqui quietinho, só nos bastidores, colocando comentários, mexendo um pouquinho aqui na tela, e eu vou deixar aqui vocês à vontade. Então, Rafa, com você. Obrigado. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Gostaria de agradecer também aos meus colegas, os professores Renan Albuquerque, Vânia Vieira, assim como a professora Cristiane Barbosa, que sem essas pessoas, sem o apoio desse pessoal, esse nosso primeiro jornalismo em pauta, jornalismo em movimento, seria impossível. Eu gostaria de agradecer ao Thiago Prado, que acabou de falar, por ceder esse canal, né, para a transmissão desse nosso primeiro evento online do curso de jornalismo da UFAM. Também a professora Raquel Ribeiro e a jornalista Elaíse Farias, pela disponibilidade de se juntarem a gente nessa noite para discutir alguns assuntos ricos, a formação jornalística, a formação acadêmica e a prática dos nossos profissionais nos dias de hoje. Eu espero que vocês gostem da proposta, da dinâmica, e nós abrimos essa noite, então, com a fala da professora Raquel Ribeiro, logo em seguida, a fala da jornalista Elaíse Farias e, por fim, a gente abre para perguntas e para tirar dúvidas de vocês que estão aí participando. Nosso objetivo é a troca, a reflexão, a convergência de diferentes olhares sobre os processos comunicativos em um tempo tão excepcional quanto esse que a gente está vivendo. Vamos lá? Então eu apresento a Raquel Ribeiro, que é jornalista, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da URGS,
Atuou junto ao programa de pós-graduação em letras do curso de comunicação social da Universidade Católica de Pelotas por 15 anos, é formado em jornalismo pela UCPEL, em direito pela UFPEL, com mestrado e doutorado em comunicação e informação. Suas áreas de interesse são discurso mediado por computador, redes sociais e comunidades virtuais na internet, conversação e fluxos de informação, data science e métodos de pesquisa para mídia social. Atua ainda como consultora na área de mídia social, tanto na área de pesquisa, incluindo palestras e cursos de formação, quanto na área de planejamento, desenvolvimento e monitoramento. Já trabalhou para empresas como Google, MySpace, a G2, ESPM Media Lab, dentre outros. Então, passo agora a palavra a Raquel. Fique à vontade, seja bem-vinda, Raquel. Oi, gente. Então, obrigada pela apresentação tão detalhada, Rafael, não precisava detalhar tanto. Eu queria dizer primeiro que é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Né, eu acho que é sempre uma oportunidade legal a gente poder discutir coisas relativas à pesquisa e mostrar também como que a pesquisa impacta, né, e a pesquisa em comunicação, a pesquisa em ciências sociais, que impacto que isso tem no mundo, e eu acho isso super importante. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu trouxe uma apresentaçãozinha que eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí eu vou me ater a ela e vou ser rápida, tá? Para não ocupar muito tempo. Então, assim, o que eu pensei de conversar aqui com vocês? Eu pensei de trazer os resultados da nossa pesquisa sobre desinformação e Covid, né, na mídia social do Brasil, que são resultados que a gente apresentou semana passada e que a gente está tentando popularizar um pouco. Então, essa é uma pesquisa que a gente trabalhou no meu laboratório de pesquisa, né, que eu sou coordenadora, mas que tem pesquisadores de várias áreas, que é o Lab Mediares, onde a gente... O que aconteceu? Vou contar a história para vocês. Então, estava lá a pandemia, né? Aí tá toda a galera da universidade lá, todo mundo, né? Ninguém pode usar o laboratório, ninguém conseguia, né, usar o material. E aí a gente começou a tentar se encontrar online. E desses nossos encontros, né, e das nossas próprias inseguranças e medos e questões que a gente estava trazendo no grupo de pesquisa, a gente decidiu mudar nossa pesquisa, que era sobre desinformação e conversações políticas, e olhar para desinformação e mídia social. E especificamente no Covid, que era o que estava acontecendo no Brasil. Porque a primeira coisa que nos chamou a atenção, né, isso lá em março de 2020, era a quantidade de informação desencontrada, de informação distorcida que estava circulando no Brasil e os efeitos que isso podia ter. Então, a gente começou a trabalhar, né, desde esse momento, e a gente tem várias coisas publicadas, mas a gente pensou em fazer um relatório que está disponível no nosso site, depois eu posso passar para vocês, aonde a gente trouxe os principais resultados da pesquisa de uma maneira que a gente achou que pudesse ser mais compreensível para o público em geral, né, e da onde a gente pudesse, talvez, pensar os efeitos da desinformação no Brasil hoje. Então, eu vou falar aqui dos nossos principais resultados, eu vou pontuar eles, né, e para a gente poder debater. Então, primeiramente, só antes de falar dos resultados, eu queria que a gente chegasse num consenso sobre o que é desinformação e por que a gente trabalha com a ideia de desinformação. Então, desinformação é um conceito que não era muito usado no Brasil, todo mundo preferia fake news, que é a ideia de conteúdo que é produzido de maneira enganosa, de maneira falsa, com o objetivo de enganar alguém, tá? Então, a gente não está falando aí de um boato, a gente não está falando aí de uma matéria de ironia, tá? A gente está falando de uma coisa que é produzida para enganar, é produzida para chegar nas pessoas e fazer com que as pessoas pensem de uma maneira diferente. Então, tem o objetivo de manipular e enganar as pessoas. E o que acontece? A ideia de fake news, ela nasce como uma proposta de que a gente teria notícias falsas circulando na internet. Então, eu não gosto dessa ideia, porque todo mundo que fez jornalismo, né, e eu incluído, sabe que a premissa de uma notícia é que ela não é falsa, senão não é notícia. Então, a gente falar em notícia falsa, eu acho que de uma certa maneira dá a impressão para as pessoas que os jornais, que os veículos informativos estão por aí produzindo notícia falsa, tentando enganar vocês, o que não é verdade.
né? A notícia ela tem um processo de apuração e talvez ela não seja, às vezes, contada da melhor maneira possível, mas ela não vai ser inventada. Tá? E isso é muito diferente do que a gente tem visto, né, a notícia jornalística do fenômeno da desinformação que está hoje no mundo. Então, vocês vão ver também que o termo fake news ele foi apropriado para se referir à mídia tradicional, ao jornalismo tradicional, né, por vários agentes da desinformação, como modo de desacreditar aquele conteúdo que vai questionar a desinformação. Então, hoje, checagem é fake news, jornalismo é fake news, só não é fake news o que os veículos, né, apócrifos estão produzindo, aí não é fake news. Então, eu prefiro desinformação, tá, que é um conceito que vem da ideia de desordens informativas do Durkheim e da Wardle, e também se diferencia um pouco de propaganda, tá, porque a propaganda também não parte do princípio que ela é feita para enganar, ok? Então, a gente pode ter propaganda que é feita para enganar, mas a propaganda em si não é isso. Então, também não gosto de misturar com essa ideia. Bom, e a gente trabalha basicamente com dois tipos de desinformação, tá? Desinformação que vai ser enganosa, que quando eu pego um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que não foi manipulado, e eu enquadro ele de uma maneira a torcer aquilo que ele está fazendo. Então, a gente fez alguns estudos sobre desinformação e meio ambiente, e a gente viu muito, por exemplo, durante os incêndios, né, no Pantanal, imagens, vídeos reais de brigadistas, né, que estavam tentando conter o fogo com uma técnica que é conhecida como contar fogo, né, onde tu coloca fogo num pouquinho para tentar conter o fogão. E esses vídeos eram reais, e as pessoas compartilhavam dizendo, quem é para apagar, ateia fogo, bom dia. Então, era um vídeo real com enquadramento falso, onde se estava tentando construir a ideia de que essas pessoas estavam, ao invés de combater o fogo, estavam colocando fogo no Pantanal com objetivos, né, escusos e conspiratórios contra o Brasil. A gente tem um outro tipo de desinformação, que é a desinformação fabricada. E aqui eu trouxe uma que é mais difícil de achar, né, que é uma que vai atingir direto a extrema-direita, que diz aqui, 166 pessoas estão agora tentando salvar o Pantanal, o exército tem 336 mil soldados, sabe quantos Bolsonaro enviou para combater as chamas? Nenhum, não era verdade, Bolsonaro tinha enviado, sim, o exército. Então, essa é uma desinformação fabricada, certo? Ela não tem nada de verdade. Bom, o que acontece? Quando a gente olha para a mídia social, a gente tem um tipo de desinformação muito específico, que é a desinformação com superpoderes. Ou seja, por conta das affordances, por conta das características dessas plataformas, a desinformação, ela consegue se espalhar muito rápido, ela consegue ser legitimada muito rápido, e ela consegue influenciar a opinião pública através da presença de autoridades públicas, de pessoas que têm expertise, de pessoas que são reconhecidas por um determinado grupo social como pessoas importantes, que vão legitimar essa desinformação e vão fazer com que ela chegue mais longe. Então, quais são as características que a gente tem no momento, né, no Brasil, dessas conversações na mídia social que possibilitam que essa desinformação chegue tão longe? Primeiramente, a gente tem a característica da polarização política, né, que é o que a gente vai chamar de polarização assimétrica. A gente tem, de um lado, um grupo, certo? Que seria um grupo que apoia o governo federal, e do outro a gente tem o resto. Por que a gente diz que é uma polarização assimétrica? Porque ela não é necessariamente uma polarização entre esquerda e direita, tá? Ela é uma polarização entre uns e os outros. Dentro dessas conversas polarizadas, a gente tem muito a presença de algoritmos, e isso já vem desde momentos em que a gente sim teve polarização simétrica entre esquerda e direita, tá? Mas que isso meio que desapareceu. Aonde a gente vai ter algoritmos que vão recomendar para as pessoas as coisas que elas curtem, as coisas que elas interagem mais, as coisas que elas têm sentimentos positivos, que elas expressam nas ferramentas sentimentos positivos. Então, isso vai gerar o que a gente vai chamar de confirmation bias, né? Tendência à confirmação, que é o fato de que quando eu vejo conteúdo que eu concordo, eu compartilho. Eu mostro para todo mundo ver que eu estou certo, na real. Veja só, pessoas, veja só, audiência, eu estou certo. Então, a gente tende a compartilhar o conteúdo que a gente concorda e não compartilhar o conteúdo que a gente discorda. O que acontece? Quando eu estou num universo
onde cada vez mais circula conteúdo que eu concordo, porque as pessoas que estão próximas de mim compartilham esse tipo de conteúdo, eu vou ficando mais certo de que eu sou o rei da verdade, entendeu? Que o resto tudo é uma conspiração. E isso vai extremizando as pessoas dentro de bolhas, que vão repetindo o mesmo discurso o tempo inteiro, e que vão apresentando essa desinformação, porque boa parte desse discurso é baseado em distorções, né, como histórias alternativas à realidade. Na verdade, isso aqui aconteceu mesmo, você só está vendo uma interpretação que não é manchada pelos vieses da mídia tradicional. E dentro desse universo, a gente também tem uma forte atuação, né, de redes de contas automatizadas para dar visibilidade para determinados tópicos e apagar tópicos que não são interessantes, que tenham visibilidade. Bom, então, quais são os resultados da pesquisa nesse universo, né, dadas essas circunstâncias, com relação ao Covid? Então, a primeira coisa que a gente descobriu é que a desinformação trazia a questão do Covid, a questão do coronavírus, a questão da pandemia, como um assunto político partidário, e não como um problema de saúde pública. Ou seja, a desinformação não estava aí trazendo para vocês a ideia de que a gente precisava se preocupar com o coronavírus, porque é um problema de todos, mas sim que se eu me preocupar com o coronavírus é porque eu tenho uma filiação partidária. Então é como se fosse um time de futebol, onde se eu fizer A, eu tô com a camiseta de um time, se eu fizer B, eu tô com a camiseta do outro. E isso vai fazendo com que a ideia de que a gente está numa pandemia, precisamos nos preocupar uns com os outros, vai entrando em choque com os posicionamentos partidários. O que a gente observou? Que a maior parte da desinformação sobre a pandemia de coronavírus navegava pelas mesmas estradas que a gente já tinha observado na eleição de 2018. Então, falava muito para uma questão de filiação política da população. Se você apoia, você não vai usar máscara, porque é só uma gripezinha, porque isso é tudo uma grande bobagem, porque máscara sufoca, né? Vocês vão ficar respirando o gás carbônico de vocês, então vocês vão morrer. Então, o negócio é o seguinte, vocês têm que ser pessoas, né, que são esclarecidas e vocês não usam máscara, vocês tomam cloroquina, porque é assim que a gente resolve o problema. E esse enquadramento, o que ele vai fazer? Ele vai ter efeitos negativos sobre a cooperação entre as pessoas, porque polariza a resposta à pandemia e não traz as ações de mitigação como ações coletivas, mas como ações partidárias, vocês entendem? Então, as pessoas acabam não tomando os cuidados necessários, primeiro porque é mais fácil, né? O que é mais fácil? Qual é o discurso que é mais fácil eu me filiar, né, gente? Uma pandemia mundial, um monte de gente vai morrer, ou isso aí não é nada, continua a tua vida normalmente. É óbvio que a gente já tem uma tendência a querer acreditar que não seja nada, porque é uma coisa muito terrível para a gente olhar a realidade. Então, quando a gente vem com a desinformação, a gente vai falando para as pessoas, a gente encontra as pessoas mais dispostas a esse tipo de conteúdo, e é muito mais tranquilo acreditar numa resposta simplista dessas do que numa resposta, né, onde a gente vai ver que tem uma pandemia realmente, que as pessoas vão morrer, e que é uma coisa terrível que está acontecendo. Bom, segundo resultado. Aí vocês vão me dizer, mas a gente tem a checagem de conteúdo, a gente tem o jornalismo, né, dizendo. Então, o que a gente observou quando a gente olhou essas conversações? Então, isso aqui é um mapa de uma conversação no Twitter, tá? E vocês estão vendo que eu tenho um bolão lá em cima e um bolão lá embaixo, né? Um bolão de nós, de bolinhas, que são essas bolinhas aí que vocês estão vendo, bolinhas azuis e vermelhas. E essas bolinhas se conectam quando uma conta fala da outra, certo? Então, nesse caso aqui especificamente, pessoas que circulam o mesmo conteúdo estão mais próximas, certo? Então, e pessoas que não circulam o mesmo conteúdo estão mais distantes. Então, vocês vão ver que eu tenho um monte de gente que circula um conteúdo específico e um monte de gente que circula outro conteúdo. E que entre esses conteúdos, aí, entre a circulação desse negócio, não tem quase ninguém, é um deserto de bolinhas ali no meio. Esse mapa, ele mostra a circulação da checagem, que está lá embaixo, e a circulação de desinformação, que está lá em cima. Então, a gente fez isso aqui com base nos links, né, da International Fact-Checking Network, que ofereceu para a gente, e a gente deu uma olhada em como eles circulavam no Facebook. A gente olhou o Facebook, olhou o Twitter, olhou o Instagram, olhou o WhatsApp, tá? Então, os resultados são baseados em tudo isso. Mas esse é um exemplo. Aqui vocês estão vendo que
as pessoas que circularam, as páginas do Facebook, né, que circularam desinformação, não circulam a checagem. Na verdade, a gente descobriu que menos de 10% dos grupos que compartilhavam a desinformação compartilhavam a checagem. E quase sempre, quando os grupos que compartilham desinformação compartilham a checagem, eles torcem a checagem. Vou dar um exemplo básico para vocês. Então, grupos que estão compartilhando desinformação sobre a pandemia, eles compartilhavam a checagem quando era, por exemplo, uma checagem dizendo: veja essa foto de várias covas sendo abertas num cemitério. Isso aqui, na verdade, não é da pandemia, é de um outro evento que aconteceu em outro país e tananá. Então, a checagem dizia isso. O que as páginas de desinformação diziam? Vejam só, a pandemia é uma grande mentira. Estão usando fotos falsas para enganar vocês sobre a gravidade da questão. E aí, o que eu faço? Eu peguei a checagem e enquadrei ela no meu discurso. E isso fortalece esse discurso para as pessoas, porque as pessoas começam a pensar: puxa, é mesmo, olha aí, olha que sacanagem que estão fazendo, estão compartilhando isso aí para dizer que a pandemia é grave, na verdade não é. Então, há uma torção, né, dessas questões, e isso faz com que as pessoas vão ficando cada vez mais expostas e cada vez mais extremadas nesses grupos. Né? Então, aqui está uma das checagens que eu falei, que circulou nesses grupos, dizendo que isso aqui não era da pandemia, era da Itália, que estava sendo circulado como se fosse da pandemia, né? Terceira coisa que a gente descobriu: pessoas e grupos e páginas que compartilham desinformação são muito mais engajados do que aquelas que compartilham checagem e conteúdo verdadeiro. Além de serem mais engajados, ou seja, estão mais repassando, eles publicam muito mais do que as páginas que falam de checagem. Então, aqui a gente tem 2 mapas também, tá? Mostrando como que a checagem circula e como que a desinformação circula. Imaginem que cada linha entre essas bolinhas é um retweet, é um compartilhamento, tá? O que a gente vai ver no mapa de cima? Que tem muito menos linhas. E vejam que os nós que estão ali, eles parecem mais afastados, né? Eles não estão colados assim como eles estão no mapa de baixo. Então, isso é um dos mapas que mostra para vocês que as agências de checagem, os jornais, eles circulam menos. As pessoas que circulam essas notícias são menos ativas. Enquanto que as pessoas que estão circulando lá a desinformação, elas são super ativas, elas estão compartilhando tudo o tempo inteiro. E com isso a gente vê, por exemplo, que um link que falasse que o negócio é usar cloroquina no Twitter, ele tinha a probabilidade 3 vezes maior de ser repassado do que um link que tivesse algum conteúdo que desafiasse isso, que dissesse: não, gente, cloroquina não dá para ficar tomando aí que nem um maluco, porque vai fazer mal e não trata a Covid. Então, o que acontece? A desinformação, ela circulava mais. No Facebook, era 1,5 vezes maior, tá? E esse número, ele parece bem mais baixo, porque a gente só consegue olhar os grupos públicos. Tenho certeza que se a gente conseguisse olhar os privados, ele seria muito maior do que o Twitter, tá? Então, a desinformação ela é muito mais compartilhada, ela envolve agentes que estão muito mais interessados em compartilhar isso e fazer isso chegar mais longe. Então, aquilo que eu já tinha falado para vocês, né, quando a checagem e as matérias jornalísticas circulam nessas bolhas onde circula desinformação, eles são enquadrados como desinformação. Isso é muito culpa do jornalismo declaratório, por exemplo. Então, aqui vocês estão vendo, né, uma manchete que diz: cloroquina não tem efeito colateral, afirma o Bolsonaro. Não importa se depois, no resto da matéria, isso vai ser discutido. Vou trazer fontes que vão dizer que não. Como eu usei a declaração na manchete, essa matéria vai circular como uma matéria que suporta o uso da cloroquina. Então, o jornalismo declaratório ele tem um papel importantíssimo na legitimação da desinformação. Porque na mídia social, quando eu circulo uma matéria jornalística, ela não circula inteira, ela circula o título e o link. Ninguém clica no link. As pessoas compartilham pelo título ou linha de apoio, né? Então, o jornalismo, quando ele tinha manchetes que concordavam ideologicamente com o conteúdo desse espaço, ele circulou muito. Quando ele não tinha, ele não circulava. Então, as matérias jornalísticas, elas eram usadas para reforçar a desinformação e dizer para as pessoas: olha aqui, ó, até o jornal está dizendo isso, tá? Esse aqui é um dos resultados mais importantes. As autoridades e as autoridades públicas têm um papel fundamental na legitimação da desinformação.
Então, eu falei para vocês que espalha muito, espalha mais, tem mais gente compartilhando. Por quê? Porque a gente tinha um alto envolvimento de autoridades que eram reconhecidas por terem ou um cargo político, uma posição política, ou algum tipo de expertise na área da saúde. Quando essas pessoas compartilhavam a desinformação explodia. Porque a legitimidade que aquela pessoa tem naquela posição, né, naquele espaço, espalhava para o resto da rede. Então, a gente via, por exemplo, que autoridades políticas, porque a pandemia tem um enquadramento político, circulavam muito mais desinformação. Quando eles falavam desinformação, ela ia muito mais longe, tá? E essas autoridades políticas e de saúde, que se diziam, eu sou médico, eram responsáveis por mais de 47% do total de conteúdo desinformativo que circulou nos nossos dados, tá? Então, metade desse conteúdo vinha só desse tipo de influenciador. Tinha outros, mas esses influenciadores, eles vão ser responsáveis por uma fatia muito grande de conteúdo. Aqui eu tenho um tweet, por exemplo, que veio de um membro, né, uma autoridade que é vinculada ao Ministério da Saúde, que disse no Twitter: não há registro histórico de pandemia de um novo vírus que termina com vacina. Isso só acontece com a imunidade de rebanho, independentemente da vacina. Esta precisa ser muito bem testada e segura para prevenir um futuro surto. Leia o que dizem os cientistas. Então, há uma construção de autoridade, há uma construção de ciência para fazer o quê? Para dizer para as pessoas que vacina não funciona. Que nunca tivemos uma pandemia ou uma epidemia que foi controlada com vacina. Ou seja, historicamente, sarampo, que foi controlado no Brasil, febre amarela, que nós usamos vacina, sei lá, paralisia infantil, que é uma doença que está erradicada do Brasil desde a década de 80, foi controlada como, gente? Com vacinação em massa. A doença não chegou um dia, olhou para as pessoas e disse: não gosto mais da cara de vocês, tchau. Não, as pessoas foram vacinadas. Isso erradicou a doença. Então, uma grande bobagem aí, né, sendo propagada pelo Ministério da Saúde. Isso vai fazer o quê? Isso vai enquadrar a vacina como uma questão política de novo. Aí a gente vai ter debates onde a vacina é chinesa, portanto, não podemos acreditar nela. Na verdade, a vacina é comunista, ela vai implementar um chip, né, nas pessoas, vai implantar um chip na cabeça de vocês vão ser controlados, é tudo uma grande conspiração, né, e as pessoas vão reproduzindo esse discurso porque ele está vindo diretamente das autoridades. E vejam que isso vai enquadrar principalmente a vacina e a questão da origem da vacina, né? Vem cá, quem é que um dia na história foi tomar vacina e perguntou lá no posto de saúde: vem cá, de onde que é essa vacina? E se ela for da China, eu não vou tomar. Que é também uma coisa que nunca se viu, né? Então, esses legitimadores, esse mostrando para vocês, né, a desinformação, principalmente a partir da urna eletrônica, mas a gente teria outros casos. Então, essas pessoas, quando elas compartilham a desinformação, elas explodem a desinformação porque elas têm muitos seguidores e elas têm credibilidade, seja do cargo, seja do seu papel na sociedade, seja da sua formação. E as pessoas usam isso, elas dizem: eu sou o doutor fulano de tal, sou médico, estou dizendo para vocês que vocês têm que tomar água quente todos os dias para não pegar coronavírus, e as pessoas entendem, dão essa legitimação e repetem isso. Bom, e aí a gente chega, então, já estou terminando, né, nas questões chaves de como que a gente combate a desinformação. Então, eu sempre digo que a gente já deveria ter começado a combater isso há muito tempo. A gente deixou a desinformação correr solta e não se deu espaço para a desconstrução da desinformação. É uma coisa que a gente está vendo agora na CPI, mas não apareceu em outros momentos. E a gente tem que se preparar para isso. Então, algumas das recomendações que a gente fez nesse relatório é letramento digital, né? As pessoas falam da mídia social como se fosse o equivalente a um veículo de mídia. Então, as pessoas dizem: ah, tu viu tal coisa, tal notícia? Não, não vi. Onde que tu visse isso? Ué, saiu no Facebook, como se o Facebook fosse um veículo midiático, sei lá, um jornal, que tem obrigação de apurar a informação que tem ali, não um monte de gente falando junta, né, e dando visibilidade para um ou outro conteúdo. Então, a gente precisa fazer trabalhos de letramento digital, eu acho que é importantíssimo nas escolas, e trazer essa discussão para dentro das universidades, e com ações junto aos professores. As autoridades públicas que propagam desinformação precisam ser responsabilizadas. As plataformas que permitem que isso aconteça precisam ser responsabilizadas, porque elas podem sim impedir a desinformação de circular.
No entanto, nem sempre fazem isso, e a gente precisa de ações institucionais dos governos, né, das instituições que estão sendo atacadas nessa pandemia para combater a desinformação, campanhas informativas, e não só na mídia social. Eu diria que também fora da mídia social, porque é a maneira da gente furar a bolha, tá? Então, assim, gente, de um modo geral, muito rapidão, falei dos principais pontos, tem mais coisa no relatório. Agradeço, então, a atenção de vocês e desculpem ter falado tão rápido. Deixa eu voltar aqui. Obrigadão, Raquel, pelas palavras, por essa apresentação aí do resultado de pesquisa, foi muito bacana. Eu te agradeço nesse momento. Vou te pedir, então, que aguarde um minutinho só para que a gente vá à nossa segunda convidada dessa noite, que é a jornalista Elaíse Farias. Elaíse é cofundadora da Agência de Jornalismo Independente e Investigativo Amazônia Real, com sede em Manaus. Ela se especializou na produção de reportagens socioambientais na Amazônia, com enfoque em povos indígenas e povos tradicionais, direitos territoriais, direitos humanos, crise climática, impactos de grandes empreendimentos como hidrelétricas, rodovias, empresas de mineração na natureza e nas populações amazônicas, entre outros assuntos. É jornalista formada pela casa, pela Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vinda, Elaíse. Fique à vontade para nos contar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, também sobre como é que é fazer jornalismo independente hoje no meio de uma pandemia aqui na Amazônia. É contigo. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. E é um prazer conversar aqui com vocês e com estudantes da UFAM. Me perdoe um pouco a minha voz rouca, porque eu estou sentindo isso agora. Que eu passei o dia no sol hoje fazendo minha matéria, né? Eu estava falando para você, né, que faz 1 ano e 3 meses que a gente está em home office, e hoje, pela primeira vez, eu saí, que apesar de eu ser uma cofundadora, gestora, estando no papel hoje de ficar mais nessa parte de gestão da Amazônia Real, mas no fundo eu sou uma repórter, né, e é o que eu gosto de fazer, e desde o possível eu saio, né, e hoje eu fui para uma comunidade indígena aqui no entorno de Manaus. Quando a gente fala entorno, é uma comunidade ribeirinha, né, e que a gente tem que pegar um barco, né, na verdade nada é perto. E aqui nós estamos numa grande cheia, né? E foi muito interessante lá, né? Eu estive lá e cheguei quase um pouco antes da live. Mas estou aqui, é um prazer. Eu acho que é até a primeira vez que eu estou conversando com o convite do curso de comunicação da UFAM. Até então a gente conversa muito, participa de algumas lives com estudantes, às vezes até de outras universidades, de outras regiões do país, mas acho que e aqui mesmo em Manaus, mas eu acho que com o FAM é a primeira vez que eu participo, e é um prazer participar e conversar com vocês aqui, com os estudantes e com os professores que estão nos assistindo nesse momento. Se de vez em quando der uma rouquidão, vocês relevem, e também se aparecer meus gatos aí atrás, também relevem, que eles sobem aí pelo cantinho. Então, Rafael, vocês são um resumo da Amazônia Real, assim, para quem não conhece já, né, a Amazônia Real é uma agência de jornalismo, foi fundada vai fazer 8 anos aqui em Manaus, né, nós temos uma atuação regional, eu sempre enfatizo que não é uma mídia local, é uma mídia regional. A gente é impossível cobrir toda a Amazônia, eu sempre falo, né, a Amazônia, você não conhece a Amazônia, ninguém conhece a Amazônia, nem a gente que mora na Amazônia conhece a Amazônia. Não se pode falar que a gente vai na Amazônia como se estivesse num bairro, né, vou ali da Amazônia. Então, mas a gente tem uma rede de jornalistas aqui que cobre todos os estados, com exceção, acho que de Tocantins, e que a gente com esse foco nas populações, nesses temas que você abordou, né? Nos últimos meses, sobretudo na pandemia, a gente começou a entrar também no tema das questões de gênero, tanto que a gente tem
uma grande cobertura de violência e de feminicídio, que foi coordenado pela CAT Brasil, que é a outra cofundadora da Amazônia Real, que foi um projeto coletivo, né, com 7 mídias, incluindo algumas mídias do sul do país, né, que foi Um Vírus e Duas Guerras, né, o nome desse grande especial que teve, que foi publicado, e o último foi publicado no mês de março. Mas o foco da Amazônia Real ainda são as populações indígenas, as populações tradicionais, quilombolas, queimadas, mas não com esse foco de número, né? Subiu o número de incêndios, vamos lá fazer matéria. Não, a gente sempre tem um outro foco mais contextualizado, né? E a Amazônia Real foi fundada, entrou no ar em outubro de 2013, né? Nós já vínhamos de experiências de jornalismo na grande imprensa, eu aqui na imprensa local, e a Kátia foi correspondente da Folha de São Paulo, entre outros veículos que ela trabalhou. E quando a Amazônia Real começou, era só nós mesmos, só nós duas, eu e a Kátia, né, fazendo produção de jornalismo, mas sempre já iniciando com algumas diretrizes muito específicas, né, de não trabalhar, por exemplo, não receber recursos de impactos, de empresas que que causam grandes impactos, por exemplo, empresa de mineração, por exemplo, tem uma fundação, mas também, ao mesmo tempo, causa impacto numa comunidade ribeirinha do Pará, por exemplo, né, como tem muito aqui na região, né, e também na mídia local, a maioria das mídias locais, pelo menos aqui em Manaus, recebe recurso público, né, e a gente sempre, desde o início, não trabalhou dessa forma, a gente sempre não vamos trabalhar com esses recursos, seja de propaganda, seja de recursos mesmo aplicados direto. Então, durante um ano, a gente produziu a Amazônia Real sobreviver com recursos pessoais, e a gente, depois de um período, a gente já apresentou um projeto, né, que é o nosso principal financiador até hoje, que é a Fundação Ford, e também recebemos recursos de outras, assim, de editais com empresas, de fundações, por exemplo, né. Desde o ano passado, nós estamos trabalhando com a Repórteres Sem Fronteira, também com a parceria, e a gente recebeu um pequeno recurso do Google, inclusive no contexto da pandemia. E é assim que a gente trabalha, né? Porque, como eu falei no início da nossa conversa, fazer jornalismo na Amazônia é muito difícil, além dos problemas de comunicação. Às vezes eu faço entrevista até por Zap, que dura. Eu sempre gosto de dar esse exemplo para as pessoas entenderem como é complicado, né? Fazer uma entrevista por WhatsApp de manhã e a pessoa só responde à noite, porque é o sinal que funcionou naquele momento e naquele horário que ele conseguiu um sinal, lá numa comunidade indígena, já que a gente não pode ir em todas. E eu faço a pergunta no dia seguinte, aí responde novamente mais tarde, quando der. Às vezes leva 4 dias para fazer uma entrevista. E às vezes, por exemplo, na época da pandemia, quando começou, eu lembro que eu fiz uma entrevista de madrugada com uma indígena ticuna, lá do Alto Solimões, porque quando teve o primeiro caso de Covid em populações indígenas, era uma jovem ticuna, uma jovem do povo Cocama, só que ela teria contaminado, que foi contaminada por um médico, né, do DICEI, e ela também, como ela era agente de saúde, ela poderia ter contaminado também outras, era suspeita, né, de populações ticuna, né, do povo ticuna. E eu consegui entrevistar uma liderança, mas ele só conseguia falar comigo de madrugada, porque era o horário que pegava, né, o sinal. Então, isso aí são as comunicações via Zap, via telefone, mas a maior parte é Zap, né? Eu falo Zap logo diretamente. E outras situações que a gente faz matérias com reportagens, com viagens, e no contexto da pandemia, a gente suspendeu todas essas viagens e entrou foi uma cobertura sem precedente, até porque a própria pandemia era um fato sem precedente, né, globalmente, né, assim, naquele momento ninguém nem sabia direito como que era, que ia acontecer, a gente achava que ia durar só alguns meses, né, assim, né, eu lembro que a gente iludido, achando que julho vai acabar, e a Amazônia Real, a partir de 1 ano e 3 meses, a gente modificou, inclusive, a nossa própria cobertura, nosso próprio modus operandi de fazer cobertura, porque quem
que se você entrar no site da Amazônia Real, por exemplo, já que não tem como eu falar muito aqui, né, porque por causa do tempo, a Amazônia Real trabalha com matérias mais aprofundadas, contextualizadas, a gente não faz matéria hard news, a gente faz matérias, publica 2 matérias por semana, uma vez uma cobertura que leva 1 mês, 2 meses, 3 meses até para fazer uma publicação, e são matérias densas, né, matérias extensas e densas, né, que a gente publica, são reportagens que são para ser lidas ao longo da semana, né? Então, e nesse processo de 7 anos, inclusive de quase 8 anos, a própria Amazônia Real também quebrou muitos padrões que se fixaram no conceito do que é jornalismo. Isso a gente também até se orgulha de falar, né? A gente uma das coisas que eu sempre falo, a gente tem que romper com esse pensamento colonialista que predomina também na cobertura do jornalismo, porque se você for ver, é um jornalismo colonialista, né? Que a gente que se estendeu um modelo para todo o país, que a gente tem que repetir, mas dentro da Amazônia Real a gente o que a gente faz é jornalismo, mas dentro da Amazônia Real a gente adapta o que é o jornalismo sudestino, né, para usar esse termo, como que a gente trabalha dentro da nossa região. Muitas práticas que a gente aprendeu no passado, a gente já não faz tanto assim, né? Por exemplo, a gente se preocupa muito com populações que a gente entrevista, se é necessário realmente mostrar um número, por exemplo, de uma população indígena. Eu me lembro que eu quebrei isso, eu disse, vamos parar de colocar número de povos indígenas daquela comunidade, porque aquela comunidade corre risco de ser morta por grileiros. Então, se a gente colocar que aquela comunidade tem 50 pessoas numa matéria, os grileiros que estão ali pressionando, eles vão saber que são 50 pessoas fortemente vulneráveis que podem ser mortas. Então, mas muitas vezes no jornalismo a gente aprende isso, né? Tem que colocar o número de pessoas, tem que colocar a idade da pessoa, tem que dizer porque a gente tem que ser distanciado, a gente não pode se aproximar, o jornalismo é isso, o jornalismo tem que ter uma relação de distanciamento com o ser entrevistado. A gente ensina, é assim que muitas vezes a gente aprende na própria faculdade, né? E eu acho que realmente essas regras ainda se mantêm, mas em algumas situações não tem como se repetir, que a gente vai percebendo isso nesse próprio contexto dinâmico, extremamente dinâmico que a gente vive hoje no próprio país, né, de uns anos para cá, e que ficou muito mais perigoso e exaustivo e ameaçador, que é no próprio governo atual, né, com as populações que a gente trabalha, que são populações extremamente ameaçadas, né, ameaçadas de morte, ameaçadas de pessoas que a gente fica assim, será que a gente tem que entrevistar mesmo essa pessoa nesse momento? Muitas vezes uma grande imprensa vai lá e entrevista, mas não se preocupa que aquela pessoa que está ali, que deu aquela entrevista, continua ali sendo ameaçada. Inclusive a gente mesmo, né? Eu sempre digo, tem jornalista que vem para cá, faz as matérias e volta para sua região. Elas não vão continuar sendo ameaçadas, mas a gente está aqui. Tanto que a gente se preocupa, por exemplo, com o nosso repórter que está em Boa Vista, a gente se preocupa com o nosso repórter que está no Acre, porque elas vão fazer uma matéria sobre grilagem, sobre uma ameaça de uma terra indígena, mas elas continuam ali, elas não vão voltar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, assim, né? Então, a Amazônia Real também, a gente teve que fazer nossas próprias diretrizes, nossos próprios protocolos de trabalho, nessa situação que a gente vive hoje, né, de ameaça, né, para as populações com as quais a gente trabalha. E entrando a Amazônia Real também, além de fazer jornalismo, que é o nosso foco, a gente também trabalha a gente faz também oficinas, a gente entrou em várias frentes, né, e oficina de sócios, a gente fez em 2019 uma oficina para estudantes finalistas e recém-formados de oficina de socioambiental, porque a gente sente que os jornalistas, pelo menos os estudantes, não têm essa proximidade, não têm esse pertencimento com a região, desconhece a própria realidade, não tem, quer fazer, muitas vezes ainda tem muito aquele pensamento também de achar que um jornalista de sucesso, né, estabelecido tem que trabalhar fora, tem que ir para outra mídia, outro veículo, né? E esquece muito a relação a própria realidade em que vive aqui. E foi muito interessante, porque dessa oficina a gente tem 3 estudantes que trabalham com a gente fez uma seleção e se tornaram nossas estagiárias, e hoje estão trabalhando com a gente como repórter, né? E nós também ministramos oficinas de comunicação para indígenas e para
Em 2018, a gente fez uma oficina na área de segurança de internet também, em redes sociais, em mídias sociais, para as meninas, para as mulheres, exclusivamente para as mulheres, em 2018, e em 2019 para os rapazes, e em 2020 a gente ia fazer para as comunidades quilombolas, mas por conta da pandemia não deu para fazer, né? Não, eu só estou fazendo resumo para mostrar que a Amazônia Real atua em diferentes frentes, né? E para entrar no tema da Covid do ano passado, né? Aí que eu volto para o assunto que eu falei no início, né? Quando foi em março, 13 ou 15 de março, a Amazônia Real, a gente estabeleceu uma regra, né? Uma norma ali. A partir dali a gente ia entrar em trabalho home office, e a gente ia alterar radicalmente a nossa cobertura, né? Todo o planejamento, todo o plano que a gente tinha feito para 2020 foi descartado, por conta da pandemia. Mas por que foi descartado? Porque previa viagens. Eu, inclusive, ia fazer uma viagem no final de março para uma comunidade indígena aqui no Amazonas, né, que é ameaçada por mineração, e eu tive que cancelar a viagem, porque logo depois, até porque houve um protocolo da FUNAI, não poderia mais entrar, né, vocês sabem o que aconteceu aqui em Manaus, né, naquele período, logo depois, né? E nós íamos fazer outras viagens, foi tudo cancelado. A gente redirecionou o nosso plano de trabalho e fizemos foi assim, algo assim, bem sem precedentes, e sim, teve que ser rápido, nós tivemos que ser muito rápido. Eu e a Kátia, conversando com os outros repórteres e com os outros editores, estabelecemos novas pautas, né, novas histórias a ser contadas naquele momento. E um dos focos principais que a gente entrou, né, na cobertura da pandemia foi para as populações indígenas, que não se falava nada, né? Assim, a cobertura das populações indígenas sempre reflete estereótipos negativos, né? São sempre estereótipos, as populações indígenas são estigmatizadas, são exotizadas e são colocadas sempre de forma até mesmo discriminatória e criminalizadora, né? Criminalizante, né? Não sei qual é o termo que se adota. Então, e não havia um protocolo, não havia nada, nenhum tipo de ação por parte do Ministério da Saúde para as populações indígenas, como é que seria as ações, né, de atenção à Covid, à prevenção da Covid nas populações. E foi quando a nossa primeira cobertura foi essa, que a CESAI não tinha protocolo nenhum, e realmente não tinha, e a gente entrou nessa cobertura não se via, não se falava nada de populações indígenas na mídia local, na grande mídia, se falou depois, né, meses depois, né, e até porque teve muita repercussão, começou a sair muitas histórias que a gente contava na Amazônia Real, começou a sair em sites internacionais, né, na Reuters, BBC, personagens que antes apareciam na Amazônia Real. Nós achamos isso fundamental, essa grande repercussão que teve, porque alcançou muita visibilidade nacional e internacional, essas histórias aqui contadas na Amazônia Real, mas o nosso foco não foi apenas as populações indígenas das áreas demarcadas, né, até porque o subsistema de saúde indígena só atende os territórios demarcados, que eles chamam de territórios indígenas aldeados, e não leva em consideração os territórios indígenas que não são demarcados, ou que sequer estão em processo de demarcação, e os indígenas de contexto urbano, seja aqueles que estão em contexto urbano mesmo, na própria sede, ou no entorno da cidade. Por exemplo, aqui em Manaus, existem muitas comunidades indígenas no entorno, que são nas áreas ribeirinhas, e essas populações não estavam sendo atendidas pelo subsistema de saúde, que é através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, né, e a partir das ações dos DICEIs, dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que tem 35 no Brasil todo, no caso do Amazonas são 5. Então, a gente acompanhou todas essas histórias, não dava para a gente viajar, foi uma cobertura muito difícil, muito exaustiva, mexeu, inclusive, muito com as nossas emoções também, porque a gente teve que acompanhar muitas histórias, foram muitas histórias muito tristes, inclusive, né, porque a Covid alcançou muito, impactou muitas populações indígenas, sobretudo as populações de áreas muito distantes dos centros urbanos, onde não havia nenhuma ação
médica, não havia nada. Inclusive, a Covid, né, a contaminação, a doença, né, o coronavírus chegou em muitas populações através dos próprios profissionais de saúde, né, ou então em outras áreas muito impactadas por garimpo, por exemplo, como é na terra indígena Yanomami, ou na área do sul do Amazonas, onde é a área mais desmatada no estado, né. Então, a gente, logicamente, que a gente não cobriu apenas as populações indígenas. O foco das reportagens foi também os refugiados, também, sobre os quais não falava. Aqui em Manaus, nós temos um grande número de refugiados, de imigrantes venezuelanos e refugiados do povo Aral, que é o povo indígena que é muito discriminado, estigmatizado aqui, que hoje já se fala mais, porque eu sempre digo assim, quando vai para Paulista, finalmente sai na mídia nacional. E durante muitos anos, desde 2015 até 2017, ninguém sabia quem era venezuelano, nem sabia quem era indígena Uaral, né, que é o povo indígena que migrou para cá naquela crise econômica e social da Venezuela. E eles eram outra população também totalmente vulnerável e invisibilizada, que não havia nenhuma ação para esses grupos sociais. E outro grupo também que a gente abordou foram os grupos de LGBT, mulheres e quilombolas também. Quilombolas era o grupo mais invisibilizado ainda, né, até hoje, que a gente começou a ouvir. Quando foi a partir de setembro, nós começamos a fazer as primeiras saídas, né, porque a gente ainda tinha muito cuidado com a saída dos repórteres, para não ser contaminado, embora muitos repórteres nossos foram contaminados, né, mas a Amazônia Real criou um protocolo de atenção, de acolhimento aos nossos repórteres, inclusive com pagamento de testes e de tratamento médico. E hoje nós estamos também com um programa de atendimento de terapia para alguns repórteres nossos, a partir de uma terapia com um psicólogo, a partir de uma parceria com Repórteres Sem Fronteira. Então, tem sido uma cobertura muito difícil, porque, paralelamente à cobertura da Covid, quando foi em agosto, nós também entramos na cobertura das queimadas, né? Das queimadas que estavam afetando aqui, sobretudo no sul do Amazonas, no Acre, e se falou pouco das queimadas, não tanto quanto, porque a gente fala queimadas e incêndios florestais, porque a diferença, né? As pessoas que misturam tudo, falam tudo incêndio. Mas, na verdade, são incêndios e são queimadas. Só que as queimadas de 2020 foi muito superior a 2019, mas até por conta, foi ofuscada, logicamente, porque tinha um problema muito mais grave, né, nacionalmente, que era a Covid, né, e a gente também teve que entrar nessa cobertura, tem sido um trabalho muito exaustivo, de muito trabalho, muito, a gente, acho que nunca trabalhamos tanto quanto na pandemia, né, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e para acompanhar esse período. E passado o ano e 3 meses, e quando foi no início do ano, logicamente que nós também cobrimos bastante a situação da pandemia aqui em Manaus, que Manaus, como todos sabem, foi a cidade que teve duas grandes ondas, né? Manaus na vanguarda da pandemia, né? Da desgraça, né? Fazendo o epicentro, né, dos casos da pandemia, e quando foi em janeiro, uma nova cobertura que nós tivemos que entrar. Ainda bem que nossos repórteres são repórteres mesmo guerreiros, né, que muitos deles foram para a rua, e a gente com extremo cuidado, para fazer essa cobertura tão tensa e intensa, trágica, dramática, né, que nós vivemos aqui, e até nós mesmos também estávamos muito preocupados com a nossa própria saúde, né. Então, e assim que tem sido nosso trabalho na Amazônia Real. Eu tentei resumir aqui, e eu queria só dar um exemplo, já entrando na questão da desinformação e das mídias sociais. A gente teve uma matéria, um fato, uma fotografia nossa, que foi publicada, uma matéria em abril, até abri aqui, no dia 14 de abril, que saiu uma foto de um caixão da senhora, de uma paciente que morreu de Covid, a dona Esther Silva, e essa foto, ela foi utilizada com fake news. Vocês lembram que saíram algumas fotos de caixão, que o pessoal dizia que estava vazio? Teve um caso lá acho que em Minas Gerais, e teve um outro, mas eu não consegui printar para colocar aqui para vocês, e essa matéria,
ela saiu da Amazônia Real, o caixão da Dona Esther, e essa foto começou a circular em fake news, onde as pessoas estavam dizendo que estava vazio, veja a foto, esse caixão vazio, carregado por só 2 homens, então por que só 2 homens? Então está vazio, não tem ninguém, né? Aí isso começou a circular muito no Facebook, eu acho que no Instagram também, tanto que teve tanta repercussão que a Lupa fez uma checagem para esclarecer, para mostrar que não era, que tinha uma pessoa morta lá mesmo, a Dona Esther, porque começou a circular muito, muito, inclusive a própria família dela começou a ficar muito inquieta, né, com essa fake news, porque imagine, a família perdendo um ente querido, tendo que lidar com essa mentira que estava circulando nas redes sociais, questionando a veracidade do caixão, né, da existência de uma pessoa morta ali no caixão. Então, a Amazônia Real, certamente também, outros fatos, né, a gente passa, às vezes não dá nem para acompanhar o tanto de às vezes, de informação que é passada, que a gente publica, né, o leitor, sobretudo o leitor das outras regiões, e até mesmo aqui de Manaus, ainda tem muito preconceito, muito racismo com essas populações que aparecem, né, que a gente dá visibilidade, conta as histórias delas na Amazônia Real, com grandes investigações, a gente ouve, né, a prioridade são essas pessoas nas nossas reportagens. Então, elas acabam sendo muito alvo desses ataques, né, de racismo e preconceito que tem que aparece na Amazônia Real, que a gente conta as histórias dela, né. Então, tem sido complicado, mas a gente está trabalhando, que o nosso papel é esse mesmo, Rafael e os demais que estão nos assistindo, reportagens investigativas, né? A nossa cobertura é essa, e a gente vai continuar abordando esses grupos que a gente chama de marginalizados, mas esse termo já nem se encaixa mais também nos dias de hoje, né? Então, e a Amazônia Real também é um projeto pioneiro, né? Um projeto pioneiro da Amazônia, na região amazônica, por ter esse jornalismo que desenvolve grandes reportagens, né? Elas são, muitas vezes as pessoas dizem que são textos muito longos, mas essa é a proposta da Amazônia Real, essa é a nossa diretriz, mas nem sempre tem matérias muito densas, mas a gente está sempre fazendo. A gente já desenvolveu alguns trabalhos coletivos com outras mídias. No momento, a gente está num esforço de uma grande investigação, que em breve vai ser publicada no site, em parceria com outra mídia, e é esse que é o nosso trabalho, né? A gente não quer buscar a solução assim para os múltiplos problemas do jornalismo, né? A gente não quer, nós também nem quer construir um discurso hegemônico de Amazônia, né? Ou ser um paradigma da prática jornalística, mas a gente tem o nosso trabalho, nosso papel, que é também até de alterar a forma de ver o jornalismo, de fazer o jornalismo sobre a região, sobre as populações que moram aqui, né? Assim, buscar novas interpretações, mostrar outras realidades que são construídas, que são apresentadas de uma forma muito desigual na grande mídia, né? Muitas vezes as populações são apresentadas de forma desigual, assim, com um espaço muito pequeno, ou com uma não tem uma memória coletiva dela, memória histórica coletiva dela. Inclusive, esse que foi o nosso trabalho na pandemia. A gente quis mostrar essas histórias dessas pessoas, que até para o futuro a sociedade, né, o público, saber quem são essas pessoas que ficaram doentes, essas comunidades que lutaram para sobreviver, essas comunidades que algumas grandes lideranças que morreram, né, muitas lideranças conhecidas morreram de Covid, né, infelizmente, foi um choque isso muito grande nas populações indígenas, muitas delas sem direito ao ritual, ao luto, ao seu ritual tradicional. Isso também foi uma outra grande choque, isso foi um grande impacto. A gente quer mostrar esse cotidiano para as gerações futuras, né, e fortalecer essa identidade, esse pertencimento da própria região, né. Nossa intenção é um projeto social até emancipatório, né, que a gente tem de fazer um jornalismo daqui, um jornalismo amazônico. É isso. Muito bacana, Obrigada. muito bacana. Obrigado, Laís. E agora, imediatamente, a gente vai passar para as perguntas. Já tem pergunta aqui do pessoal que está assistindo. A primeira é dirigida à professora Raquel. É a da Marcela Velar, que gostaria de saber se é possível desvincular essa polarização da sociedade frente às questões da saúde, como a Covid,
para minimizar essa desinformação, ou se é algo indissociável? Raquel. Bom, Marcela, obrigada pela pergunta. Eu só antes de começar a responder, eu queria agradecer, Laís, e adorei o relato de vocês, fiquei super interessada no trabalho que vocês estão fazendo, acho que é uma coisa super importante. Obrigada por compartilhar com a gente. Então, falando da pergunta da Marcela, eu acho que no nível que a gente está agora, Marcela, não tem mais como dissociar, porque é um enquadramento de mais de um ano, entendeu? Batendo na cabeça das pessoas que a pandemia é política, que o vírus é político, que a vacina é política. Então, tu constrói percepções que é muito difícil de desconstruir depois. A gente precisa de um trabalho muito grande das nossas autoridades públicas, da própria sociedade. Ver, por exemplo, que com relação à vacina, a gente até conseguiu melhorar isso um pouco, porque há uma pressão social muito grande para que as pessoas se vacinem. Então, mesmo as pessoas completamente negacionistas, tem muita gente que não está se vacinando, tá? Não se engane. Mas mesmo as pessoas negacionistas se sentem pressionadas pelos grupos sociais ficarem vacina. Agora, a gente não tem, por exemplo, uma estimativa de quantas pessoas não estão tomando vacina, né? Que poderiam estar vacinadas e não estão se vacinando. A gente sabe que existem num número talvez bastante considerável, certo? Mas a gente não sabe quantas são, então a gente precisa chegar nessas pessoas, precisa fazer um trabalho de que as pessoas precisam se vacinar, que isso é importante para combater a pandemia, né? A gente precisa desconstruir esse discurso, mas isso precisa ser um trabalho muito grande, não vai ser um trabalho instantâneo, vai demorar. Então, eu acho que nesse momento que a gente está agora é difícil, precisa muito investimento para a gente conseguir fazer uma mudança. A próxima pergunta é para a Elaíse, também da Marcela, que quer saber: podemos ter um contexto de desinformação dentro das comunidades indígenas e ribeirinhas? Isso poderia levar a um impacto maior na saúde, visto que essas comunidades estão mais isoladas? Elaíse. Elas estão mais isoladas, mas elas usam muito o WhatsApp. Eu sempre digo, gente, essas comunidades estão isoladas, mas elas usam o WhatsApp. Eu acho que uma grande preocupação é justamente a fake news. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Não sei se, não posso dizer comunidades ribeirinhas, mas indígenas sobretudo. Agora, com a chegada com a vacina, por exemplo, você sabe, esse negacionismo que tem na sociedade também tem em muitos grupos indígenas, mas é muito por conta, mas é tão complexo que eu não posso falar de forma tão homogênea. Mas, assim, a gente tem uma matéria sobre isso, né, que eu não lembro se a gente publicou em fevereiro ou março. Desculpa, gente, que o meu gato está aqui. Havia uma grande recusa em algumas comunidades indígenas da região ali, em algumas comunidades do Acre e algumas comunidades do território do Vale do Javari, que é um território indígena realmente remoto dos grandes centros, né? Porque essa questão de ser isolado é algo muito relativo, né? Não dá para dizer que é remoto ou distante a partir de qual contexto, né? A partir de qual referência. Mas eu acho que essa questão da desinformação, eu posso dizer que é mais mesmo de fake news, né? Isso aí que a gente está falando com essa ideologia de evangélica, muitas vezes, que chega de algumas igrejas, isso é muito forte, e com a presença das missões em algumas comunidades indígenas, havia uma recusa para a vacina, tanto que há ainda, e outras comunidades também havia uma recusa, mas já é um outro processo de histórico, de contato, de colonização, que não dá para falar de forma assim, aquela comunidade indígena chegou um pastor lá e falou, não se vacine. Tá, tem isso, mas também em outras comunidades já é um outro contexto. Então, é algo tão complexo que até é difícil de resumir aqui. Mas a questão da desinformação, deixa eu ler novamente, isso poderia levar a um impacto maior. Eu acho que o impacto maior não é nem muito a desinformação. O impacto maior mesmo ainda é a ausência do Estado nessas comunidades. A ausência de ação pública, a ausência de médicos, a ausência de enfermeiros. Esse é o principal impacto dessas comunidades. Por exemplo, a maioria das comunidades indígenas não tem médico, não tem. Desculpa, gente, não tem médico. Havia alguns médicos ainda da época dos médicos cubanos, como era o nome do programa, Mais Médico, né? Que pela primeira vez muitas comunidades repassaram a ter, sobretudo na região norte,
ter médicos, tanto em cidades do interior quanto em comunidades ribeirinhas indígenas, que com todo o processo, toda aquela briga que teve lá com o Bolsonaro, vocês ficaram descobertas, não tem médico. Em comunidades durante anos nunca tiveram, ficar. Primeira vez tem médico aqui na nossa comunidade, primeira vez médico que quer morar aqui na nossa comunidade, que era o do programa Mais Médico, que foi muito criticado, tinha realmente muitas deficiências, mas cumpria o seu papel. E eu acho que o maior impacto hoje na saúde ainda é a ausência do Estado, a ausência de uma ação médica, a ausência de remédios, a ausência de enfermeiros. Esse é, para mim, o maior impacto nessas comunidades, pela experiência que eu tenho e pelos relatos das pessoas que a gente entrevista. A desinformação realmente causa grande impacto, até porque hoje, com essas fake news, se espalha muito. Eu vejo muito alguns grupos que eu estou ali acompanhando, se espalha mesmo fake news, é um celeiro de fake news, o WhatsApp, que se espalha tanto que eu tenho que falar, gente, não é isso aí, não é bem isso aí, não. Eu sempre tenho que dar um alerta. Então, esse que é o problema. Quanto a população não é tão mobilizada, ela não tão organizada, é lógico que ela vai ser um alvo mais fácil para essas desinformações e essas fakes que aparecem, essas mentiras que circulam, que eu prefiro falar o termo mentira, né, que circulam nas comunidades, nos grupos sociais, que é muito presente. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas as populações indígenas usam muito o WhatsApp, as redes sociais, e usam quando tem acesso, claro, né, porque nem todas têm acesso à internet, né, às vezes quando vai numa cidade, sai de sua comunidade, quando pega direito um sinal, aí estão lá entrando. Mas eu acho que o maior impacto daí é a ausência da estrutura hospitalar nessas regiões. Ok, obrigado, Laís. A próxima pergunta é para a Raquel. Pergunta da Juliana. Como desenvolver uma pesquisa dentro das ciências humanas, em especial na psicologia, que contribua para uma transformação social no uso das redes sociais? É possível? Bom, Juliana, eu acho que com certeza, eu acho que a gente entende muito pouco dos processos psicológicos que são envolvidos, por exemplo, em bias de confirmação, né, em tendência à confirmação, essa questão que a Laís comentou agora, do discurso da desinformação andar muitas vezes próximo ao discurso religioso. Então, isso é uma coisa que se observa em vários lugares do Brasil, né? Então, como que essas coisas se articulam, como que elas passam, como que elas convencem as pessoas, eu acho que são questões psicológicas importantíssimas, inclusive para a gente entender a negação dos fatos e como que isso fala para as pessoas, para a gente entender por que quando a pessoa recebe uma coisa do WhatsApp, ela tende a dar mais crédito quando essa informação é de um conhecido, e é uma desinformação muito mais forte do que quando ela vê solta na internet. Então, tem muitas coisas aí que a gente precisa entender, os efeitos disso nas pessoas mais velhas, né, nas pessoas mais jovens, como que elas reagem. Tem muita coisa legal que pode ser feita e pode contribuir para a gente entender os efeitos do uso da mídia social, né, entre as várias parcelas da população. Bacana. A próxima pergunta é para a Elaíse. Em meio à pandemia, parece que outras situações emergiram, como o ataque às comunidades Yanomami, Mundukuru. Como o jornalismo da Amazônia Real tem lidado com essas pautas da boiada passando, como diria o nosso ministro Ricardo Salles? Já vou começar te corrigindo, é Munduruku. Com o povo Munduruku, Rafael. Bom, como essa é uma pauta que a gente está cobrindo muito direto. Quem fez a pergunta? O nome dela? A pessoa eu estou interessado nessa pauta. Tá. Bom, mas tu entraste, você deve ter olhado lá como a gente está cobrindo, né? A Amazônia Real tem uma equipe, a gente não tem uma equipe grande, né? Nós temos uma equipe pequena. Eu sempre digo, não dá para a gente abraçar todas as pautas, a gente não pode fazer, a gente não tem condições numéricas de cobrir hard news. Mas a dinâmica é tão forte, é tão intensa que está acontecendo aqui,
Eu digo que é tanta desgraça, é tanta coisa que, infelizmente, o Brasil não conhece, não sabe, até porque não aparece na grande mídia, não aparece como realmente acontece. As pessoas estão das outras regiões estão muito tranquilas, né, na sua pandemia. Enquanto isso, achando que é só esse o problema. Enquanto isso, aqui as populações estão sendo atacadas, né? Como você viu no dia 10, teve o ataque forte, né, com tiro de garimpeiro e com um deles ligado ao PCC. Isso foi, inclusive, foi uma revelação, um furo da Amazônia Real, que a gente deu. Acho que isso 4 dias depois saiu no Globo, né, e nem deu crédito à Amazônia Real. Mas a gente teve esse ataque na comunidade Palimiú, mas a própria terra indígena está sendo atacada, está sendo invadida por garimpeiros há décadas, né, há anos, e nos últimos anos cresceu bastante a presença de garimpeiros, incentivada, sobretudo pelo discurso racista, pelo discurso do Bolsonaro de incentivo a presença desses garimpos, né? Vocês assistem a live do presidente, sabe como é que é o discurso dele, né? Ele incentiva isso, ele diz que vai regularizar o garimpo. Existe um projeto de lei lá que está no Congresso, que está há anos, né, vários anos, mas estão querendo retirar, está muito forte essa defesa da regularização da mineração em terra indígena, que só traz, e no povo Yanomami, o território Yanomami é um território que tem muitos casos, né, muitos pedidos de regularização de ouro, mas os próprios Yanomami já disseram que eles não querem, então, nos últimos tempos, não existe, está totalmente descontrolada a presença de garimpeiros na terra indígena Yanomami. Se você olhar uma foto, olha ali uma maloquinha desse tamanho assim, com praticamente uma cidade, né, uma corruptela, né, de garimpos ali próximo, contaminando o rio, causando doença daquelas populações, matando aquelas pessoas com contaminação de mercúrio, e está acontecendo. Enquanto estou falando contigo aqui, nesse momento, com vocês, as comunidades de Yanomami estão sendo atacadas, e só que não se fala mais, né? Não existe uma decisão judicial, por exemplo, para mandar o policiamento para lá. A decisão judicial, acho que está até pelo STF, não, ainda está, acho que na Justiça Federal, na primeira instância, para mandar o policiamento permanente, mas a União não cumpre essa decisão. Nós estamos nesse momento, algo totalmente sem precedente. E a mesma coisa no Munduruku, que é outro grupo, outro povo indígena ali na região Tapajós, no Pará, que é extremamente atacado por garimpo também. Na semana passada incendiaram a casa de uma liderança, uma mulher, que está hoje em algum lugar sendo protegida, ela é ameaçada de morte, só pessoas que estão com a cabeça a prêmio, e infelizmente, na grande mídia não aparece como deve ser. Quando eu vi, eu lembro, acho que foi isso aí no Jornal Nacional, no dia que saiu, não se falou nem dele, só se falou que a Polícia Federal foi retirada, e não se falou que os Mundurucus estavam, ao mesmo tempo, foram deixados sozinhos lá, sem nenhuma proteção por conta dos garimpeiros que atacaram a casa das mulheres. Inclusive, está essa semana um processo, né, está tramitando, né, o próprio Barroso, lá, o ministro Barroso, né, pediu teve uma decisão, ou parece que pediu informações, quentíssimas, se é de hoje, de ontem, de hoje. Eu ainda estou chegando aqui, já sei dos fatos que estão acontecendo, e como terminar a live, vou de novo saber qual é a decisão que ele tomou, porque não tem, os Mundurucus estão ali sozinhos, as mulheres estão sendo ameaçadas, podem ser mortas mesmo, né? Elas não estão ali, é algo tão assim, trágico, que o que a gente fala aqui não é nem perto do que elas estão passando. Elas, por causa das mulheres, né, porque são geralmente as mulheres que são atacadas, e algumas lideranças também são ameaçadas de morte, e lá na situação dos Yanomami. Mas essa situação é a que estão mais hoje visibilizadas, e hoje está a situação pior. Mas a mesma coisa, se o povo Uruê-Uauau, em Rondônia, que também é pressionado por grileiros, é um grupo pequeno, e com as novas decisões lá do Congresso, da Assembleia de Rondônia, de acabar, de extinguir algumas unidades de conservação, vai afetar as terras indígenas também. É uma situação muito, muito terrível, porque a gente tem que acompanhar tudo isso, e é duro, é muito exaustivo, isso mexe com a gente, causa revolta, e deixa a gente muito sobrecarregado também, né, com essas coisas, porque a gente não... É impossível trabalhar, fazer esse jornalismo de forma distanciada, não tem como fazer isso. Quando a gente conta uma história de um grupo social,
a gente acompanha aquela história durante meses, anos. Tem grupo que que eles procuram a gente, eles pedem ajuda. E às vezes a gente até extrapola o nosso trabalho de jornalista. Eu lembro que no ano passado eu tive que acompanhar, fazer até campanha, porque eles estavam pedindo campanha para ajudar a comprar um freezer, para comprar. Algumas comunidades não estavam podendo vender, mas ter os seus artesanatos, não estavam podendo pescar, até porque não podia sair. Algumas terras, muitas terras indígenas, aquela riqueza toda que aparece naquela floresta, isso é só nas comunidades mais distantes, nessas comunidades mais pressionadas por desmatamento, por garimpo, por invasão urbana, elas não têm onde caçar, não têm onde pescar. Acho que as pessoas têm uma ideia muito, o imaginário das pessoas ainda é muito assim, vão baixar de caçar, vão pescar. Não, mas já estão muito pressionados, já não tem mais. Hoje eu fui numa comunidade onde a liderança classificada falou, aqui não tem onde caçar, já não tem mais, já foi tudo. Os invasores levam tudo, né? Caçaram, não tem mais o que caçar. Então, e na pandemia, isso agravou muito a vida dessas populações. Além da doença, que tiveram que lidar, e com as mortes, com o uso, tinham que lidar com um problema de sobrevivência. Queriam levar a cesta básica para algumas comunidades, levaram, é fundamental, mas em outras comunidades não dá para levar a cesta básica. Eu lembro que no ano passado uma população indígena disse, a gente não quer cesta básica, a gente não está passando fome por conta disso. O que a gente quer é malhadeira, a gente quer gasolina para a gente pescar, a gente vai mesmo pescar. Só que depois eles mesmo pegaram o Covid e estavam sem forças, né, para roçar, para pescar, para caçar. Então, até mesmo esse próprio conceito de cesta básica também é algo muito... de se questionar, né? Porque eu fiquei pensando, o que será que interessa a cesta básica? Será que só tem enlatado? Vão levar enlatado lá para os índios, lá para eles comerem, para algo que vai fazer mal para a sua saúde? Então, é muito interessante porque a gente tem que se importar até com essas situações, que às vezes eu lembro que quando eu estava no jornalismo quando eu trabalhei em outros veículos, talvez a gente não se preocupa tanto. A gente não vê com esse outro olhar, e que na Amazônia Real eu passei a observar com mais cuidado, com mais atenção, a ouvir essas pessoas, né? Até mesmo coisas muito básicas do jornalismo, como pegar a idade da pessoa. Eles nem que ensinam para a gente na faculdade, pegue a idade. Na redação, pegue a idade da pessoa. Assim que eu tenho que saber a idade. Aí eu lembro que uma vez eu entrevistei um indígena, ele não sabia a idade dele. Aí eu disse, mas por que eu tenho que colocar a idade dele, né? Esse conceito de tempo é o tempo ocidental. Se ele não quer contar a idade dele, eu não vou contar a idade dele. Se ele quiser contar a idade, ele conta. Ele pegou lá a carteira de identidade dele, que era uma carteira que foi feita, tipo, quando já estava adulto. Ele disse, ele falou assim para mim, eu acho que é essa a minha idade. Então, para que eu tenho que contar? Então, aí, a partir dali, eu disse, só vou contar se eles quiserem. Então, eu acho isso, porque isso é um aprendizado também na Amazônia Real, né? Então, eu estou igual aquelas pessoas que entram nos posts dos Facebook e comentam outra coisa, né? Já fui comentando outra coisa aqui nessa minha resposta. E é isso. Obrigado. Eu vou encaminhar aqui duas perguntas, então, para a Raquel. Uma é como os estudantes de jornalismo podem engajar em processos e iniciativas de educação midiática, educação para as mídias digitais, que tu citou. E a outra, que é da Juliana também, qual é o papel dos memes, ou que papel eles podem exercer nesse contexto de pandemia. Raquel. Então, com relação aos estudantes de jornalismo e o seu engajamento, né, para combater desinformação e trabalhar com letramento midiático, eu acho que a gente sempre pode fazer um trabalho de extensão, né, um trabalho nas escolas, um trabalho de workshops, por exemplo, mostrando para as pessoas como que se faz, né, o que é um vídeo manipulado, como que a gente identifica essas coisas, como que a gente pontua, né, o que é desinformação, eu acho. E acho que é muito importante, assim, sair da faculdade para as escolas e para as comunidades, né, e discutir essas questões lá. Então, acho que esses são propostas extensionistas que seriam muito interessantes, né. Isso da Juliana, os memes têm um papel bem importante, tanto em espalhar desinformação, quanto em discutir a desinformação. O problema é que o meme que espalha desinformação circula de um lado, e o meme que discute essa desinformação circula do outro, e as coisas não se misturam, né? Mas o meme, ele é uma parte
da linguagem da internet, né, de um modo geral, especialmente nas mídias sociais, assim como os emojis. Então, eles têm filiações, né, tem determinados grupos que entendem coisas internas, né, a linguagem interna desses memes, tem outros que não, enfim, tem uma questão bem importante aí que tu estás levantando e que eu acho que também vale uma pesquisa, hein, gente? Bom, levantadas as petecas e as possibilidades, eu acho que muitas portas, muitos fios, muitas provocações e sensibilizações foram compartilhadas aqui essa noite. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, as nossas convidadas, a Raquel e a Elaíse, compartilharem com a gente essas experiências e esses olhares sobre o campo do jornalismo. E também ao Tiago, que abriu esse espaço para a gente, para que fosse possível o nosso primeiro jornalismo em movimento, né, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas. Obrigado, pessoal, e abro o microfone para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Bom, eu só vou rapidamente agradecer o convite, agradecer aí ao Tiago ter disponibilizado esse espaço, o convite do Rafael, né, e a oportunidade de ouvir também a Laís. Muito obrigada, gente. Eu também agradeço, né, a participação, meu convite do Rafael, é sempre bom dialogar com vocês, a gente acaba aprendendo mais, esse estudo da Raquel foi muito interessante, depois eu queria até que ela passasse para a gente o estudo completo, como é que eu posso fazer, eu achei que eu gostaria de ter acesso, e eu agradeço e obrigado pelas perguntas também, que é bom sempre conversar com vocês. Muito obrigada e boa noite. Eu aproveito também para agradecer a presença de vocês, do Rafael, da Raquel, da Elaíse. Muito obrigado pela presença também do pessoal que esteve aqui presente hoje, nessa noite, fazendo as perguntas, fazendo os comentários. Vou fazer o seguinte também, depois no texto aqui da live, eu vou deixar, inclusive, o link aqui que a Raquel passou sobre o relatório Covid, vou deixar no texto aqui da live. Vou deixar também os contatos, depois a Raquel e a Elaíse me deixam os contatos dela, de repente no Instagram, alguma mídia social que elas utilizam para eu deixar aqui para os contatos do pessoal, para ir acompanhando o trabalho de vocês. Agradeço mais uma vez. Sintam-se à vontade também, se em algum momento quiser retornar aqui para o canal, que está engatinhando ainda, mas está aberto aqui, receptivo para novos diálogos, novas trocas. Então, agradeço também mais uma vez o pessoal aqui colocando aqui os agradecimentos. Aqui, ó, Juliana, obrigada, muitas contribuições para nossas reflexões sobre a informação. A Marcela também. A Guilhermina. Bacana. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu até colocar aqui já no chat, vou colocar agora rapidinho os contatos dos nossos convidados, depois eu vou colocar no texto também. E é isso. Então, eu agradeço mais uma vez, desejo uma boa noite para vocês, principalmente que continue se cuidando, desejo muita paciência, muita perseverança para continuar lidando com esses temas, com todas essas desinformações, né? Então, que a gente possa continuar caminhando aí nesse trabalho, que como a Raquel falou também no começo, e a Elaíse também deixou bem claro, né? Que é um trabalho muito longo, de trabalho de formiguinha, de muitas coisas para a gente fazer aí, mas é isso, com essas trocas, o diálogo, a gente vai caminhando aos pouquinhos. Então, boa noite a todos e todas, fiquem bem, cuidem-se. Até mais.